Então, bom dia, né? Hoje nós vamos falar de requisitos. A gente deve falar de requisitos e depois de histórias do usuário, que é uma forma de levantar requisitos. E falando de requisitos, a gente está entrando numa área do SEMAT, né? Que é justamente a área ligada ao requisitos. E uma questão importante para a gente falar em engenharia de software, né, é o porquê dessa motivação enorme e desse trabalho enorme que se tem com o levantamento de requisitos e com o estudo dos requisitos. E isso, primeiro, a gente pode dar uma entendida no papel do que são esses requisitos, né? Então, na verdade, o requisito são as necessidades do usuário, né? Quer dizer, o que o usuário primeiro precisa, e depois do que o usuário precisa, que a gente tem aqui, né, as necessidades do usuário, é, é, a gente vai ter outros requisitos que vão aparecendo para poder atender os requisitos do usuário, né? E a gente pode até começar com requisitos de negócio antes do usuário, né? Então a gente tem aqui um processo de elicitação de requisitos que não é nada mais que um processo de compreensão, né? É um processo de comunicação entre todas as partes interessadas não desenvolvedoras e as partes interessadas desenvolvedoras do projeto. E como o software é uma coisa muito complexa, assim, e difícil de explicar o que deve fazer, e difícil de entender, e muitas vezes tem demandas diferentes, esse processo ainda não é plenamente compreendido. Estamos muito avançados nisso, mas as maneiras de escrever, inicialmente, dos requisitos, eram bastante ligadas à área técnica, e isso talvez a gente faça bem melhor, né? Explicar requisitos de sistemas altamente técnicos, que não têm humanos envolvidos, ou o humano está envolvido em pouca região, né? É, em poucas áreas de interação, e os sistemas de informação com muita interação com os humanos, onde a gente tem que descrever como o sistema deve se comportar e como se deve comportar para atender o negócio. Então, basicamente, eu estou falando, olha, é muito mais fácil você levantar, né, você descobrir, você investigar requisitos. E todas essas coisas estão dentro de elicitação, da palavra elicitação, né, que é até um processo investigativo. Para uma unidade de internet das coisas que vai medir a quantidade de água que tem no seu boiler, por exemplo, né, e vai dizer se está na hora de encher o boiler de água, né? Mas se nessa hora a energia que você vai usar na bomba d'água é mais barata ou mais cara, por causa de um acordo que você tem com a fornecedora de água, então essas coisas são muito mais fáceis de definir o que deve ser feito, né? A gente pode usar máquinas de estado, de coisas que a gente conhece muito bem, do que sistemas que interagem com o ser humano. Mas, olhando as necessidades do usuário, a gente pode, então, fazer essa elicitação de requisitos que nos gera, então, uma lista de coisas que estão sendo exigidas ao sistema, como um todo, né? O software, o hardware, os manuais, o lugar onde ele vai ser colocado para funcionar. E essa lista de exigências, que são esses requisitos dos usuários, elas fazem com que se nós façamos um projeto, criamos modelos, né, que dizem, olha, a gente vai fazer um sistema desse jeito, né? E esses modelos são levados ao usuário, né, para reconstruir, refazer a licitação de requisitos. E isso pode ser feito em etapas longas, como a gente viu no Cascata, ou em etapas muito rápidas. A gente pode fazer tudo aqui, eu não falei tudo ainda, mas a gente pode fazer tudo muito rápido, sobre um pedaço, né, como se faz no Scrum, e ter um resultado razoável. Bom, também, mas aqui a gente tem que começar a fazer algumas escolhas. Por exemplo, mostrar como vai funcionar para o usuário, né? Qual é o ambiente operacional desejado. Então, você começa a colocar nos requisitos, olha só, vai ter que rodar no Android, mas a gente não vai olhar o Android antes das 3 versões anteriores só, porque depois fica muito difícil fazer funcionar.
e coisas desse tipo, né? Olha, vai rodar em PC, mas não vai rodar no Mac, a gente não quer perder o esforço para isso, nossos usuários todos são 99% das nossos possíveis usuários usam Windows, então coisas ligadas à operação, né? Então, quando você faz um modelo do sistema, esse modelo do sistema aqui, a gente está falando no nível de atendimento ao usuário, depois você faz um outro modelo do sistema que a gente chama de projeto, né? Que vai ter que olhar a especificação de requisitos também, né? E já está falando da arquitetura do sistema, né? Quantas camadas tem, que linguagem vai usar, qual é a API que você vai construir, né? Em uma camada para outra. E finalmente você então desenvolve o sistema e você usa o sistema. E essas duas partes têm feedbacks que vão influenciar lá na elicitação de requisitos, né? É basicamente impossível pensar que não vai ter essas etapas, né, ou etapas muito semelhantes, no desenvolvimento de software. A questão aqui é a velocidade, o ciclo que você vai fazer, né. Então tudo começa com o usuário, pelo menos para sistemas de informação, principalmente começa com o usuário pedindo coisas ou o negócio, pedindo para o usuário, né, e aí isso acontece o seguinte, como tem esse ciclo, né, a verdade é o seguinte, esse ciclo aqui, né, ele vai agregando horas de trabalho, tá? Então se aqui eu trabalho 5 horas, aqui eu trabalho 10 horas, aqui eu trabalho 10 horas, aqui eu trabalho 40 horas, tipicamente a gente demora mais com trabalho de implementação, aqui eu vou usar, né? Ou aqui eu trabalho 6 meses, aqui eu trabalho 3 meses, aqui eu trabalho mais 3 meses, aqui eu trabalho 12 meses, e aqui. Não interessa qual é o ciclo, o que acontece é o seguinte: quanto mais tarde eu encontro um erro, né, e eu vou encontrar o erro tanto olhando para os resultados daqui, quanto que eu vou usar o sistema, quanto mais tarde eu encontro o erro, mais trabalho tem que ser refeito. Então, basicamente, a gente tem uma pirâmide, né, de custos, tá? E por isso que os requisitos são importantes. Olha só, se você encontrar um erro, né, uma coisa que você não entendeu direito, em tempo de requisitos, você vai gastar 10 vezes menos, né, do que se você encontrar lá em tempo de manutenção, né? E essa estatística aí, eu provavelmente tirei do Pressman, mas eu não tenho a base original dela, né? Que os projetos gastam 25 a 40% do seu custo, né? Corrigindo erros de requisitos. Então, esse é um tipo de erro mais comum e tipo de erro mais caro. Mas quando eu programo errado? Quando você programa errado algo que você sabia que estava certo, é até mais fácil de encontrar o erro e é um erro lá no final, né? É um erro aqui, né? Então você sabia como devia ser, você, em vez de somar, subtraiu, você acha aquele erro até mais fácil. Se você nem sabe que está errado, né, se você aqui achou que tinha que fazer uma coisa e fez outra e está entregando para o usuário outra, né, você vai ter que reconstruir todo e às vezes vai ter que mudar coisas bem importantes no sistema que vão impactar outras áreas, né? Um erro de conta numa linha de código é diferente de você errar a especificação de uma entidade que é usada em várias partes do sistema, que vai ter que ter um atributo novo, que é muito importante de mostrar. Além disso, né, outra coisa importante dos requisitos é que, como nós trabalhamos o tempo todo para atender os requisitos, né, acontece uma coisa bem interessante, que é o seguinte: os requisitos mudam. Novamente, quanto mais humanos estiverem envolvidos nesse sistema, mais os requisitos vão mudar, né? Os negócios, mais envolvido tiver o negócio, mais os requisitos vão mudar. Se você tiver que fazer um sistema que vai, por exemplo, ligar para um telefone, né, um controlador lá, ele vai ter que emitir uma das notas que tem cada tecla associada a uma nota. Isso não muda nunca, porque é um padrão internacional, né? Mas a partir do momento que vai falar com a pessoa, que vai pedir uma opinião ou que vai apresentar algo na tela, né? Vai mudando, pode mudar a interface, pode mudar coisas que a gente não tem nem controle, né? Do tipo, por exemplo, agora acabou o Flash, né?
Ok, isso foi planejado antes, tudo isso foi bem feito, mas quem tinha feito coisas em Flash, né, teve que refazer tudo, pelo menos na fase de programação toda, né? Então é importante notar essa coisa, né, que se fala sempre, né? A única coisa garantida, a única é que vai haver mudança, né? Principalmente se você está falando com pessoas e negócios, tá? Bom, agora então vamos falar um pouquinho do que é esse requisito, tá? É, então, a definição formal de requisito lá do padrão I3E 610-12/1990 é uma condição ou capacidade necessária que o sistema tem que ter para um usuário resolver um problema ou atingir o objetivo, né? E para isso o sistema tem que satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outro documento formalmente imposto. Ou então, requisito também se usa para falar sobre o documento, né? Então, uma representação documental dessa condição. O importante para a gente é tudo que especifique algo que vai aparecer no sistema é um requisito. Então, nosso discurso ele fala muito de requisitos de negócio e requisitos de usuário, mas esses requisitos vão sendo evoluídos, né, se transformam em requisitos de sistema, requisitos de software, requisitos de implementação, eles vão evoluindo e quando você está numa fase X do processo, qualquer que seja o processo, tudo que é especificação para essa fase, que te diz para você o que você tem que fazer, é um requisito. Os requisitos de usuário, no processo unificado, são claramente os casos de uso. No Scrum, no XP, no Scrum podem ser qualquer coisa, mas normalmente no desenvolvimento de software são histórias do usuário. Tá? Mas tudo que é pedido é um requisito. Então a gente está falando aí de requisitos, por exemplo, quando a gente fala que requisitos do Scrum geralmente são histórias do usuário, a gente está falando que requisitos de funcionalidade geralmente são histórias do usuário. E um bom requisito tem algumas características, né, para você falar, isso aqui é um bom requisito. Primeiro, ele é necessário. Significa que o sistema sem esse requisito, ele não é tão interessante ou até não é interessante para o patrocinador, para as partes interessadas. E aí tem uma questão bastante importante para a gente, que é que vai levar ao conceito de produto viável mínimo, né, nos métodos que consideram métodos enxutos, né, nas abordagens enxutas, porque não existe um método enxuto de desenvolvimento de software, né? O fato de ser necessário é bastante importante para diminuir o risco, né? Então, vamos fazer apenas o que é necessário nesse nosso ciclo, né? E o Scrum é sobre isso também. Ele é conciso, né? Ele não vai além do que ele fala sobre ele mesmo. Você olha para ele e fala, isso eu posso fazer, ele é alcançável, ele é completo, ele não precisa ser explicado por outros e outros e outros, né? Ele é rastreável, você sabe de onde vem, então certas maneiras de documentar são importantes. Ele é autoconsistente, consistente com os outros requisitos do sistema, você não manda fazer e desfazer, né? Não é ambíguo, né? E aí eu tenho muito cuidado quando verifico o trabalho de vocês, né? Porque a gente tem uma tendência a ser ambíguo, principalmente nos requisitos não funcionais, e às vezes a gente até não percebe. Por exemplo, se eu falo o seguinte, né, o controlador da, da panela de pressão, o controlador de vácuo, tem que atuar em 2 segundos. O que é em 2 segundos? É um limite máximo ou tem que esperar 2 segundos para atuar? Então, se eu estou falando de certos equipamentos e certos tipos de software, né, eu não posso falar em 2 segundos, eu tenho que falar em até 2 segundos, ou eu posso falar em exatamente 2 segundos, né? Ou entre 1 e 3 segundos, tentando atingir 2 segundos, eu tenho que ser mais detalhado para não ser ambíguo, porque senão um programador pode programar de um jeito menos adequado.
Não existe requisito que eu não possa verificar, isso é muito importante, né? Havendo uma especificação, se você falar, como eu vou ver se isso ficou implementado? Ah, não dá, porque isso é subjetivo, do tipo, a interface do usuário tem que ser amigável. Não existe esse requisito. Podem, tudo que vocês lerem, esse requisito eu posso jogar fora, porque eu não posso verificar e falar é amigável ou não é amigável. Eu posso dizer que a interface do usuário atende, por exemplo, uma norma de ergonomia, ou atende às normas de programação, né, para Windows, mas eu não posso dizer é amigável, né, porque isso eu não posso verificar. O que é amigável? Para o João, uma coisa é amigável, né, eu tenho lá eu tenho um monte de amigo que é da área de rede e tal, que gosta de interface de comando. Para eles isso é amigável e ficar clicando não é amigável. Né? Por outro lado, a maioria dos usuários acha que é mais amigável usar a janela. Então você especifica que ó, o sistema deve funcionar como interface de janelas, ou segundo a norma padrão de guia de estilo do Microsoft Windows. Né? Ordenável de várias maneiras, a gente tem que poder dizer esse é mais importante que aquele, né? E obviamente tanto os usuários que querem o requisito, quanto os desenvolvedores que acham que podem fazê-lo. Tá? Além disso, se a gente quiser falar de um requisito funcional, é sempre bom escrever esse requisito de alguma maneira que não tenha influência de tecnologia. Isso para mim, por exemplo, quando você vai falar, esse software tem que mandar um SMS. Isso é uma tecnologia. E é uma tecnologia que o interesse da empresa pode mudar a qualquer momento. Então, a sua especificação do software deve mandar uma mensagem para o usuário. E aí uma outra especificação diz, ó, a mensagem para o usuário deve ser enviada em SMS, que é tecnologia, né? Então é um requisito não funcional. Esses requisitos a gente pode achar em qualquer lugar. Esse que é a dificuldade da licitação. Por isso que a licitação, ela é ao mesmo tempo, ela é ao mesmo tempo um processo investigativo, um processo de entrevista, né? Um processo que coisas não são negadas, a gente tem que descobrir. Porque o requisito pode estar com o usuário, mas pode estar com o parceiro do usuário também, pode estar com o cliente do usuário, que vai dizer que como ele quer alguma coisa, né? Pode estar descrito no domínio do problema, então muita gente trabalha em análise de sistemas só numa área, só na área de seguros. Por quê? Porque ele levanta um conhecimento enorme das coisas que são necessárias e do jargão, e da maneira de falar e da maneira de trabalhar do mercado de seguros. Ou que tem outros exemplos, né? Pode encontrar requisitos em relatórios de erro, em pedidos de mudança antigos, né? Em documentos, né? Eu já fui procurar requisitos na lei. Ó, a gente tem que implementar um software que atende a lei tal, então você vai ler a lei e aí você descobre, então olha só, esse documento aqui tem tal parte. Essas coisas têm que ser feitas com um prazo de tempo X. Então você começa a colocar essas coisas, essas exigências dentro do software. Uma especificação de requisitos é, obviamente, uma coleção enorme de requisitos, né? E ela tem três perspectivas muito importantes. Primeiro é a perspectiva dos dados, ou seja, a gente quer deixar claro que dados vão ser usados no sistema. A forma mais comum de fazer isso hoje em dia, né, é por meio de um diagrama de entidades de relacionamentos ou por meio de um modelo de classes, onde a gente diz, olha, existem essas entidades conceituais, existem essas classes que a gente vai tratar no nosso domínio e elas possuem características, né, que são os atributos, né, do nosso modelo. Né? Mas existem outras formas de dizer, como posso usar um glossário, né, posso usar um modelo de dados textual estruturado, né, vários tipos dessas coisas. Depois tem a perspectiva funcional. O que é perspectiva funcional? Perspectiva funcional, eu digo o que o sistema deve fazer, mas não digo como. Ele tem que dar o relatório, ele tem que contar quantas pessoas passam pela porta, ele tem que calcular a quantidade de produtos vendidos no dia, por loja,
Então, essas coisas a gente vai exigir dele. E depois o comportamental, onde a gente vai falar de prazos, de ordens, de maneiras como esse modelo funcional vai ser atingido. Ou seja, eu digo que o dado, o que eu quero do dado e depois como o sistema se comporta, no sentido que vai abrir uma janela, não vai abrir uma janela, vai imprimir em PDF. Essas coisas elas são além do modelo funcional, né? São exigências a mais, muito ligadas à tecnologia, às vezes, né? Ou ligadas a outras questões da empresa como uma forma de trabalhar. Então, a mesma empresa, por exemplo, pode exigir a mesma funcionalidade entregue de maneiras diferentes. Por exemplo, eu quero saber quanto produto foi vendido por dia por loja, né? Então, eu quero um relatório que me diga para cada loja, cada produto vendido e a quantidade. Eu posso ter isso entregue como um relatório em PDF, eu posso ter isso entregue numa interface, num app, né, num website, né, num website reativo para eu poder olhar no meu celular. Então, essas coisas são maneiras, comportamentos que entregam a mesma funcionalidade. E como eu já indiquei aqui, né, esses requisitos eles têm um caminho, né? No nosso caso organizacional, eles começam com requisitos de negócio, mas esses requisitos de negócio vão ser usados por pessoas, então eles levam a requisitos de usuário. Esses requisitos de usuário eles têm que ser implementados em um sistema completo, né? Então levam a requisitos do sistema, que inclui horário de funcionamento 24/7, né? Tem agora a gente fala sistema com 5 noves, né? Que tem que estar funcionando 99,999% do tempo, e requisitos de software, que são o que a gente vai focar mais, né? Porque é engenharia de software, mas por isso, mais. Isso aí vai levar a documentos de requisitos. É importante para a gente, né, olhar que nós temos aqui três grandes posicionamentos. Me dê um minutinho só, por favor. Então, nós temos aqui, de volta eu estou, né, a definição de requisitos, que é basicamente uma lista, né? A especificação de requisitos, que seria isso em termos mais técnicos. Aqui essa diferença mais de autor mesmo, né? Mas uma coisa importante que a gente vai ter no processo de software é a gerência de configuração, que é a ligação entre que requisitos nós estamos atendendo e que versão a gente tem ali no nosso controle de versão. Então, a gerência de configuração ela é um processo mais complexo, né, que começa na gerência de versão, que vocês estão usando agora no GitHub. Né? Então, quando você começa a usar lá os issues, né, e você começa a dizer, tal usuário quer tal coisa, e você começa a andar no caminho da gerência de configuração, e tem sistemas que isso é muito complexo, né, porque você está entregando configurações diferentes, né, rodando configurações diferentes. Então, a gente pode pensar, por exemplo, num videogame, que executa em vários ambientes. Recebi um copinho d'água aqui, que funciona em vários ambientes. Né? Então você tem que lançar esse produto. Né? Esse produto tem requisitos do tipo que exigências que tem no Apple, no iPhone, exigências que tem no Android, exigências que tem numa versão web, exigências que tem numa versão standalone, e você tem que gerenciar esse lançamento e ver o que está pronto para cada versão. Então, esse é um trabalho já de gerência de configuração. E um trabalho importante na rastreabilidade. Né? Isso é uma questão que aparece. Quanto maior é o projeto, mais a questão aparece, que é saber de onde veio esse requisito. Né? Por que eu trabalho assim? Por que eu faço isso? Isso permite a gente fazer a priorização dos requisitos, né? Porque o requisito que vem das nossas clientes prioritários, né? As partes interessadas que têm
mais necessidades serem atendidas ou tem que ficar satisfeitas antes, né? Ou para quem eu vou agregar mais valor. Então, tudo isso eu vou trabalhar pela rastreabilidade, né, e pelas fontes dos requisitos. Por exemplo, né, lá quando eu estava fazendo meu sistema legal, meu sistema aqui imposto, desculpe, quando eu estava fazendo aquele sistema que eu falei, que seguia uma lei, né, os requisitos que vinham da lei não podiam ser mudados. Então era importante saber, esse requisito aqui é legal. Por que que tem 15 linhas, né? Ou por que que tem 2 dias de prazo? Ou por que que tem esses campos? Esses vêm da lei, não pode mudar, não pode mudar. Então tem que ter um autor. Você tem que ter um autor. O que que é um autor? O autor é uma pessoa física, ou um grupo de pessoas físicas, ou uma pessoa jurídica, né? Ou uma parte. Tem que ter um advogado, um representante, tem que ter. Não pode, se não tiver, tem que dizer quem é o representante. Se não tiver advogado, né, tem que dizer quem é o representante. Então essas coisas são legais, né? São obrigatórias pela lei você ter isso identificado. Então a gente chega aqui no final desse resumo dos requisitos, mas tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção de vocês, né? A gente só escreve requisitos do sistema, né? Muitas vezes as pessoas escrevem em documentos, né, exigências feitas às partes interessadas. Então a gente não pode obrigar o usuário a nada, né? A lei pode, o sistema não. Então aqui tem um exemplo, né, de uma forma correta e de uma forma incorreta de escrever um requisito. Tá? O sistema deverá permitir que o comprador selecione a forma de pagamento. Estou fazendo esse requisito para o sistema. Eu estou exigindo um comportamento do sistema. Se eu escrever o comprador selecionar a forma de pagamento, eu estou exigindo do comprador. Por que eu exijo algo do comprador? Eu tenho que exigir do sistema entender o que o comprador quer. Eu não posso programar o comprador. Então a gente tem que escrever de maneira clara que a exigência é do sistema. Porque senão o desenvolvedor vai imaginar, ou pode imaginar, né, não necessariamente vai, ele pode até interpretar corretamente, né, que o comprador vai resolver o problema para ele. Né? Então, não. O sistema deverá permitir que o comprador selecione a forma de pagamento. Então, aí eu estou exigindo do objeto correto, que é o sistema. Né? Mas eu tenho regras de negócio que que não são leis, mas que obrigam as partes a fazer, interessadas, né, a fazer alguma coisa. Sim, mas aí não é um requisito do sistema, é uma regra de negócio, que é outra coisa. Né? Então a gente tem aqui as formas de representar agora os requisitos. E isso foi sendo criado ao longo do tempo, algumas são melhores que outras, né? Mas todas elas que eu vou mostrar aqui já foram usadas. Tá? Então aqui tem uma lista aqui, né? Então a gente fala sentenças em linguagem natural, eu posso escrever o que eu quero que o sistema faça. Né? Eu posso escrever uma carta para vocês. Prezada Bruna e Lucas. Né? E prezado Lucas, eu quero que vocês façam para mim um sistema capaz de encontrar a raiz da equação de segundo grau. Ponto. Posso escrever uma carta para vocês. Né? Eu posso escrever numa linguagem limitada, né? Usando regras desse tipo. O sistema deve permitir que um aluno escolha os valores de A, B e C de uma equação de segundo grau. Eu posso usar uma linguagem específica de descrição de projeto, né? Pode ser até uma especificação matemática que aparece depois, uma linguagem formal, que tem regras de usar mais parecidas com o português ou mais parecidas com a matemática. Eu posso usar anotações gráficas que supostamente são mais facilmente lidas por todos. Né? Eu posso usar árvores de requisitos, uma descrição hierárquica
quem descreve muitas coisas é um autor muito importante na área de requisitos, que é o Carl Wiggers, né? E várias coisas que eu falo de requisitos vem do livro dele, ou dos livros dele, na verdade. Então você tem várias maneiras de falar como requisitos, né? Uma maneira que você vai encontrar, que provavelmente vocês vão encontrar na sua profissão, é um requisito como um conjunto de sentenças. Isso muitas vezes vem por meio da forma mais simples, que é um usuário dizendo que quer, de uma maneira quase que estruturada. Isso é muito comum também nos documentos chamado RFP, né? Request for Proposal, né? Onde você recebe uma instrução do que o sistema deve fazer em texto. E aí vem várias frases, cada frase é uma funcionalidade, é uma coisa desejada no sistema, e você tem que olhar tudo aquilo, tem que ler tudo aquilo e falar, poxa, então o sistema faz isso, né? E essa é uma dificuldade de trabalhar com as RFP, né? Porque elas são listas de itens, mas como você vê cada item um a um, então você perde um pouco a grande visão do sistema, e isso exige um trabalho de leitura, um trabalho de talvez não tão formal de modelagem, mas desenhar alguma coisa, né? Desenhar as telas, alguma coisa para você poder entender melhor o sistema. Mas o product Backlog, por exemplo, pode ser escrito dessa forma, né? O que é o Product Backlog? É uma lista de requisitos em alguma forma, né? O que você quer como que você vai atender às necessidades do usuário, né? Ou do negócio. Então, o Product Backlog pode ser escrito como sentenças desse tipo, que tem uma regra básica, que é exigir algo do sistema, né? O sistema deverá permitir, é uma frase comum, the system vem do inglês, né? A gente está falando isso, the system shall, the system should, the system, né? Frase que vem aí do inglês, should allow, né? Que o coordenador indique um professor para a turma. Eu tenho um grande cuidado ao escrever assim, para sempre exigir que o sistema deixe alguém fazer algo. Eu não vou falar, o coordenador vai indicar um professor para a turma. Não fica claro nem se é o sistema que isso vai ser feito no sistema ou não, porque isso é uma regra de negócio, né? O coordenador indica um professor para a turma. Isso é uma regra de negócio, não é um requisito do sistema. A minha escola funciona assim: o coordenador indica um professor para a turma. Como vai estar no sistema? O sistema vai ter uma tela, deve ter uma tela que permite, né? Então, geralmente, o sistema deverá permitir que o coordenador indique um professor para a turma. Pode ser também que o sistema indicará automaticamente um professor para a turma. Pode ser. É outra maneira de atender a regra de negócio. Toda turma tem que ter um professor. Essa regra de negócio pode ser implementada no sistema por uma indicação do coordenador ou automaticamente. Pode ser até uma transição da maneira do negócio trabalhar. Hoje, o meu negócio, toda turma tem um professor, é uma regra de negócio, que vai até aparecer, como é uma regra que a gente chama estrutural, né? Ela faz parte é uma regra estática do sistema, ela não é uma regra da dinâmica do sistema, então é uma regra de dados, vai ter representada nos dados, ela vai aparecer no diagrama de entidade de relacionamento. Vai ter uma entidade professor, uma entidade turma, e toda turma vai exigir um professor alocado a ela. E aí eu tenho uma regra de negócio atual, que é o coordenador indica um professor para a turma, e eu quero mudar isso, porque o coordenador tem muito trabalho para fazer isso, eu quero que o sistema indique automaticamente. Isso, né, é uma funcionalidade que parece ser simples, mas vai levar a necessidade, por exemplo, de um sistema de otimização bem complexo. Né? Porque se eu tenho um pool de professores e um pool de turmas, e cada professor pode dar aula em algumas turmas, por causa da matéria da aula, né? Em algum projeto, em algum horário, né? Em alguma sala, esse sistema de otimização, ele é um sistema bem complexo, né? Que você pode, inclusive, comprar na rede hoje em dia, já prontos, né? E são sistemas que envolvem outros requisitos, que é você projetar algo e o professor falar, mas nesse horário eu não posso, porque é o horário que eu fico com meu filho em casa, né? E é um sistema semelhante a um sistema de alocação de piloto, né? De alocação de motorista, de piloto até de metrô, essas coisas são sistemas complicados, de alocar pessoas para trabalhos automaticamente, onde cada um tem uma capacidade, cada trabalho exige uma coisa, porque
Mesmo que você consiga resolver o problema de otimização, as pessoas ficam doentes, né? Tem outras questões. Tá? Então, tomar cuidado, o que uma frasezinha, né? O sistema alocará automaticamente o professor a uma turma. Ela implica num projeto de pesquisa de como fazer isso. Tá? Ou comprar algo pronto, ou contratar um especialista para fazer lá a otimização. Então, às vezes a gente esconde em uma frase, né, um problema muito complicado. Outra maneira de mostrar requisitos é o diagrama de casos de uso. Esses diagramas, que são parecidos também com uma coisa que se fazia antes, que é o diagrama de fluxo de dados, o DFD, né, ele tem uma característica importante que é tentar mostrar o sistema todo. Né? Mais que isso, ele mostra o contexto também. Então, eu estou mostrando ali, né, não só o sistema, mas o usuário do sistema e outros sistemas que são chamados a colaborar com esse sistema. Né? Então, aqui eu tenho o sistema de restaurante, né? Onde tem o garçom, o cliente, o caixa, o chefe, né? E normalmente, apesar de não ser uma regra do diagrama, mas a prática a gente fala, ó, quem demanda, quem inicia, né, as atividades, ou os casos de uso que estão escritos nas ovais aí, fica do lado esquerdo do papel, né, e quem serve, quem atende, né, ao sistema, né, fica do lado direito do papel. Então, por isso que um cliente pode fazer um pedido, o pedido é enviado ao chefe porque ele está atendendo ao sistema. Tá? Outra maneira de fazer, que os americanos gostam muito de trabalhar com cartões, esse é um cartão Voleri, né, e ele traz para a gente informações importantes para um requisito. Tá? Então, ele tem lá um número, o tipo de requisito, a descrição, uma justificativa, que é a tradução para esse rationale, né? De onde saiu o requisito? Ah, saiu do Arnold lá, o chefe, engenheiro-chefe, né? Como que eu sei que o requisito tá feito? É o fit criterion, né? Como é que eu sei? E aí ele tem duas variáveis que eu gosto muito, é o seguinte. Quando você olha o requisito, o requisito vai dar uma certa satisfação à parte interessada, ok? Então, se o requisito estiver no sistema, a parte interessada vai ficar satisfeita até um certo grau. Alguns requisitos deixam ela mais satisfeita, por exemplo, ganha uma nota 5, e alguns deixam ela menos satisfeita, deixa uma nota 1. Ah, eu estou fazendo um sistema para vender picolé, né, para vender sorvetes, e aí tem uma funcionalidade lá que é vender sorvetes. Então, eu fico satisfeito se ela estiver lá. Mas pode ter uma funcionalidade lá que é calcular é, a temperatura da boca do cliente quando tomar sorvete. Não fico satisfeito se tiver isso. Né? Então, satisfação 1. Né? Por outro lado, eu tenho uma insatisfação se aquilo não for implementado. Né? Então, estou fazendo um sistema para vender sorvete. Se não tiver a função que vende sorvete, eu fico totalmente insatisfeito. Então, esse sistema que eu fico, esse requisito que eu fico satisfeito, se ele existir, e fico insatisfeito se ele não existir, ele é um requisito crítico. Tá? Mas pode ter outra função ali que é calcular a média de sorvetes comprados por um funcionário, por um cliente por mês. Bom, eu posso, apesar de eu querer isso, vamos dizer que eu queira isso com força 3, eu posso viver sem isso. Então eu não fico insatisfeito, né, se isso não existir. Então a minha dissatisfação com a não existência pode ser 1. Então esse requisito é uma decoração, é um negócio que eu realmente não preciso agora. Né? Então com isso aí nos ajuda a, a fazer melhor uma priorização. Porque eu posso ver tudo que eu estou, né, por grau de satisfação e depois descontar. Olha, quem não me deixa insatisfeito se não existir, não é tão prioritário. Né? O prioritário é o que eu quero e que não posso viver sem. Né? E é isso, é o que? É o necessário que eu falei lá, que era uma qualidade de requisito de software. Isso aqui eu quero, mas não é necessário. Existem especificações formais também, né?
Elas são boas para sistemas que não têm humanos, né? E aqui eu tenho um exemplo em. Eu acho que é em VDM, mas pode ser uma linguagem algébrica parecida, pode ser qualquer coisa. Não me lembro mais. E eu tenho o caso de uso, não misturar o caso de uso com o diagrama de caso de uso, né? Aqui eu tenho uma descrição de uma daquelas ovais do diagrama de caso de uso. E aí, o que isso descreve? Como um usuário, um daqueles bonequinhos, usa o sistema. Né? E aí eu tenho uma conversação principal, que é a forma mais comum do usuário usar o sistema e atingir o objetivo dele. É interessante porque esse exemplo mostra que o usuário do sistema está conversando com o usuário da empresa, porque eu tenho uma operadora conversando com o cliente e usando o sistema. Isso foi uma modificação dos casos de uso. Né? Porque antes dos casos de uso, você considerava que, no caso aqui, a operadora era parte do sistema, quando fazia análise de sistemas. Né? Isso criava uma confusão na cabeça, na conversação entre os clientes e os desenvolvedores, né, de quem era realmente que vai usar o sistema. Né? Porque a gente falava, não, olha só, o verdadeiro usuário do sistema, e vocês podem pensar, o usuário do negócio, é o cliente. É quem está comprando, quem está, no caso, aí, alugando um apartamento de hotel. Ele é o usuário do negócio, mas o meu sistema não é feito para ele. Ele é feito para a operadora. Então, a análise de comportamento do sistema tem que ser feita para a operadora. E é isso que o caso de uso trouxe para a gente. Trouxe essa regra, essa definição de como tratar o processo de análise. Eu posso só fazer uma representação simples hierárquica, né? Normalmente ele é mais detalhada, tá? Aqui é uma visão ampla, mas os exemplos do Carl Wiggers, por exemplo, são assim. Diz, o sistema deverá permitir o registro de um empréstimo de livro. E aí começa a dizer mais coisas sobre essa funcionalidade, né? Que seja cadastrado no momento do empréstimo, né? Quem pega o livro emprestado pode ser cadastrado também no momento do empréstimo, né? Tem que permitir deverá permitir que seja tirada uma foto da pessoa com o livro como parte dos dados do empréstimo. Então eu tenho aqui várias funcionalidades, né, dentro dessa ideia principal, né, e essa decisão hierárquica. Que eu também posso desenhar assim, né, que eu mostrei antes, ou como um mind map. Né? Então é só uma ferramenta que eu estou usando que é usada em requisitos. Né? Ui, eu até perco o ar falando de vez em quando. E aqui eu tenho mais uma famosa, né, nos livros, mas eu nunca vi ser usada no Brasil, e que é o CRC Cards, né, onde você escreve em um cartão, né, o candidato a requisito, né, ou candidato, na verdade, o candidato a classe, né, para trabalhar com modelo de classes, a responsabilidade que ele tem, o que ele deve fazer e que classes ele exige para trabalhar com ele. Né? Então aqui a gente tem um modelo para levantar requisitos na forma de classe. Né? E o modelo comum para a gente hoje em dia é o Product Backlog. Né? Então, você vai ver um conjunto de regras e aí estão escritas como histórias do usuário. Né? E aí a gente tem ali a estimativa de custo, de esforço dela, né, e a prioridade dela no trabalho. Então a gente tem várias formas de escrever requisitos, né, na literatura, só vou repassar aqui as figurinhas para vocês verem. Né, e escolher essa forma é uma parte importante do sistema, porque ela vai falar da linguagem da equipe. E quando você decide escrever requisitos de alguma maneira, decidindo então como a equipe se comunique, como a equipe se comunica com os clientes, você vai ter, ou com os representantes das partes interessadas, para a gente ser bem genérico em relação ao nosso discurso, né, mais amplo que a gente está falando aqui, que a gente quer entregar valor para a parte interessada por meio de sistemas de qualidade, né? Então inclui em poder conversar com a parte interessada. Né? Então, se você, agora eu vou voltar aqui de novo, né? Se você
vai conversar com uma parte interessada com um modelo formal, é muito difícil da parte interessada entender se ela não for um engenheiro procurando desenvolver um sistema de controle para a ferramenta que ele está gerando e vai vendendo uma caixinha, né? Então, se eu estou falando, eu vou vender aqui uma caixinha que conta quantas pessoas passam pela porta. Então, ele tem todo um design, né? Ele tem lá um detector de passagem por meio de célula fotoelétrica e ele precisa de um software para o chip dele. E aí, esse software vai ter especificado por ele, por exemplo, como uma máquina de estados, e você vai ter que converter essa máquina de estados em código e pode, em algum momento, falar, vou fazer uma especificação formal disso, né? E ok, ele talvez entenda o que você está falando ou possa discutir com você em cima de valores variáveis e coisas assim. Se você vai falar com o dono da loja que está comprando isso, né, ele não quer ver isso, né, e ele vai ter dificuldade de ver qualquer coisa melhor que essa aqui, né? Se você botar assim, talvez ele já não entenda, né? Mas talvez ele consiga entender isso aqui, né? Porque são frases simples, né? Dizendo o que cada tipo de usuário quer. Então tem a sua propriedade usar um ou outro método desse. A gente deveria chamar de prática, né? Uma ou dessas práticas, para ficar dentro do semático. Uma definição importante para a gente é se os nossos requisitos eles são formais ou informais. Desculpe. Funcionais ou não funcionais. Então, funcional é o que eu peço para o sistema fazer como uma interação comigo, né? Somente sistemas de informação, né? E não funcional são restrições que a gente coloca limitando, né, a nossa solução, né? Então, basicamente, um requisito funcional ele representa algo que o sistema deve fazer, uma função esperada, né, do tipo que são emissões de relatório, realização e manutenção de cadastros, né? E não funcionais, então, tem os exemplos aqui, né? O sistema deverá fornecer ao gerente de entregas a capacidade de escolher o entregador que entregará cada pacote. Ou eu posso escrever isso como uma história do usuário. Como gerente de entregas, eu quero escolher o entregador que entregará cada pacote, porque eu quero beneficiar os melhores entregadores com os melhores pacotes. O sistema deverá permitir que o gerente de estoque busque por itens disponíveis no estoque. Porque eu, como gerente de estoque, quero ser capaz de procurar um item do estoque, porque desejo saber a quantidade disponível no momento para realizar uma venda, né? E por aí afora, né? Um requisito não funcional falam de formas como isso vai ter atendido, né? Então, quando você coloca tecnologia, ele sempre tem um grau não funcional, né? Eu defino propriedades ou restrições do sistema, né? E alguns falam da qualidade, tá? A diferença básica é que a gente tem um histórico de longo prazo de estudar de maneira ampla os requisitos funcionais e uma grande discussão e uma grande aceitação dos métodos de descrevê-los, né? Então a gente passou lá pelas frases da I3E, passou pelos casos de uso, agora estamos em histórias de usuário, né? Tivemos diagrama de fluxo de dados, nós tivemos famílias que foram evoluindo de maneiras de descrever os requisitos funcionais do sistema. E nós nunca tivemos, apesar de existirem propostas e diagramas para descrever requisitos não funcionais, mas nós nunca tivemos uma grande aceitação de uma forma de descrever requisitos não funcionais. Por quê? Porque eles são muito mais variados conceitualmente, né, dos requisitos funcionais. Então, isso você pode ver se você for olhar as propostas. Escreva requisito não funcional com esse diagrama. Aí o diagrama tem 32 formas de quadradinho, 72 formas de seta. E aí, sabe, não adianta. É melhor fazer uma frase, escrever lá na frase. Tá? Os requisitos funcionais, você vê se está funcionando ou não está funcionando. Essa função funciona ou não. Está adequada ou não está adequada. É do jeito que eu quero ou não é do jeito que eu quero.
Os requisitos não funcionais, muitos deles precisam de métricas, né? Então, por exemplo, se eu vou falar o sistema tem que ser rápido, já não é isso, não é um bom requisito funcional. Você tem que dizer quantas transações por segundo ele vai fazer, ou tempo de resposta ao usuário, que é uma coisa totalmente diferente, ou tempo de resposta a eventos, que é uma coisa diferente também, ou quantos eventos ele pode atender, né, por instância, que é outra coisa diferente, né? Se eu quero desempenho em memória, eu posso falar do código, eu posso falar dos dados, né? Se eu quero facilidade de uso, facilidade de uso também não é nada, né? Ele é só uma área, né? Então eu posso perguntar, por exemplo, tempo de treinamento, né? Número de telas que a pessoa vai usar, número de campos que tem, necessidade de apertar botões ou não, né? Confiabilidade eu tenho medidas também, como ITBF, né? Como taxa de ocorrência de falhas, como disponibilidade, né? Robustez eu tenho tempo de início após falha, MTTR, Medium Time to Repair, né? Então tem várias medidas aí que são adequadas aos requisitos não funcionais, alguns deles. O Carl Vickers, né? Não, o Somerville, na verdade, não, o Somerville mostra o diagrama do Carl Vickers, né? Mostra esse mapa dos requisitos não funcionais, dos tipos de requisitos não funcionais. Então a gente tem requisitos do produto, da organização, dos externos, né? E do produto envolvem lá os requisitos de qualidade que a gente falou lá em qualidade, né? Porque há uma, na verdade, são duas áreas, né, que se interpõem lá. A área de qualidade fala de qualidade, a área de requisito não funcional fala de requisito não funcional, e em certos momentos elas estão falando da mesma coisa. E aqui a gente tem alguns requisitos não funcionais. Eu vou ligar meu ar-condicionado aqui. Talvez tenha um barulhinho de fundo, né? E aí a gente tem uma tentativa minha de ser o mais preciso possível, tá? Então tem o tempo de resposta para ler um código de barra tem que ser menor ou igual a 3 segundos. Né? O sistema deverá permitir o acesso simultâneo de VCD até 500 usuários. Né? O sistema deverá estar disponível todos os dias da semana, ininterruptamente, entre 8 e 17 horas. Isso aí é uma taxa de disponibilidade que eu poderia escrever aí. O sistema deverá apresentar uma disponibilidade de 99,99%. Existem técnicas para isso. Aí é um sistema de 4 noves. Né? Existem técnicas para trabalhar isso, né? E cada 9 a mais gera um custo a mais. Né? Por quê? Porque você vai ter que ter outro computador rodando, vai ter que ter uma maneira de trocar de um computador para o outro, né? Ou rodando, como a Google, né? Tem rodando em outro continente. Né? Porque ela quer estar 99,9999, sei lá, 6, 7 noves. Então ela põe sistemas rodando em continentes diferentes. Né? Ou simplesmente eu quero exigir um software específico, né, que você vai usar. Há uma semelhança entre requisitos não funcionais e restrições. Né? Restrições podem ser vistas como um tipo de requisito não funcional que limita o projeto ou o produto. Né? E, e a gente pode usar esse quadrinho para escolher, né? E lá no nosso Project Model Canvas, agora a gente tem mais algumas regrinhas. Então, requisitos não funcionais descrevem o que queremos que aconteça e restrições impõem limites sobre o que queremos que aconteça. Geralmente, os não funcionais são top-down, né? E as restrições são bottom-up, garante uma coisa de baixo para cima. Né? Não funcionais falam de necessidades, restrições falam de limites a soluções, que a gente não pode fazer de um certo jeito. E normalmente os requisitos não funcionais, é a melhor regra, né? São desejos das partes interessadas, eu quero que seja assim, e as restrições são impostos às partes interessadas. Olha, eu até preferia de outro jeito, mas só pode ser desse jeito aqui. E essa diferença pode ser bem sutil. Né? E outros autores falam de outros tipos de requisitos, de segurança de dados, recursos, mas todos estão dentro dessas regras, né, básicas. Ok? Estamos quase acabando essa sequência. E a gente vai falar um pouquinho do processo de elicitação, né, que é um ciclo de descoberta, né, conversar com o cliente, ler a lei, ler a documentação, usar o sistema antigo, ler o manual do sistema antigo. Né, classificação e organização. Né, a gente faz o nosso desenho do que a gente entendeu. Priorizar e negociar com o cliente o que vai ser refeito, o que não é mais assim, o que é assim.
pode ter que voltar à descoberta, né? E aí especificar, quer dizer, criar um documento, né? Ou criar um protótipo, ou um desenho, depende do seu grau de formalidade do projeto, né? Dizendo o que vai ser feito. E a análise de requisitos, então, ela especifica as características funcionais, as interfaces com outros sistemas, né? Restrições, e tem vários guias gerais aqui que a gente pode deixar aí para outro espaço, né? Mas a verdade da análise é que a gente quer falar o menos possível de como as coisas vão ser implementadas. Ou seja, a gente quer deixar para o projetista, isso é importante, a maior liberdade possível. Bruno, essa pergunta é boa, porque são duas questões diferentes. O primeiro é ver a diferença, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta para lá e eu mostro. Então, a Bruna quer saber, né, se quando eu vou falar com o cliente, eu separo os funcionais dos não funcionais. É, Então, são duas perguntas. E uma certa dificuldade, né, de separá-los. Separá-los não é difícil, tá? A questão é que a gente tem mania ou a gente tem a possibilidade, a gente pode escolher, de colocar tecnologia no funcional. Tá? O cliente nunca precisa, ou quase nunca precisa especificamente, mas na verdade é a longo prazo, as tecnologias elas atrapalham as especificações. Por quê? E o bom exemplo é trabalhar, vou voltar lá para requisitos funcionais e não funcionais. Eu vou dar um exemplo. Né? Veja só, eu tenho a necessidade no meu negócio de quando eu quero. Quando você compra algo de mim, eu tenho que te avisar, olha, eu recebi esse seu pedido de compra e vou te atender, ok? Então isso, para o meu negócio, é o seguinte, eu tenho que avisar o cliente que o pedido de compra foi aceito. 30 anos atrás, se eu fizesse isso por telefone, a compra, né, e a telefone é tecnologia, eu ia mandar um telegrama ou uma carta para o cliente. 20 anos atrás, se eu fizesse a compra por telefone ou pela web já, eu ia mandar um e-mail para o cliente. Tá? Ou um SMS. Né? A tecnologia da moda de mensagem 2000 era SMS. Né? Mensagens rápidas. Hoje em dia, você vai querer mandar um WhatsApp para o cliente, ou um Telegram para o cliente, aí ainda vai querer mandar um e-mail. Né? Então, todas essas implementações, mandando telegrama, mandando carta, mandando SMS, mandando e-mail, mandando WhatsApp, Telegram, todas essas implementações, elas atendem o mesmo requisito funcional. Você precisa informar o cliente que aceitou o pedido dele. Ok? Então, a tecnologia, como ela muda rápido, né? Quando você junta a especificação de tecnologia junta com a especificação do que você quer, você cria um sistema que vai ter mais dificuldade de ser alterado se a tecnologia mudar. Tá? Então a gente tem lá, desde 1970, essa ideia, né, que você tem uma essência funcional, uma necessidade funcional do sistema que pode e deve, e deveria, vamos dizer assim, ser descrita sem a tecnologia. Tá? Isso levou a gente a pensar o seguinte: olha, eu posso descrever só o que o sistema tem que fazer, o que, sem dizer o comportamento de como ele faz aquilo. Tá? Então, eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso fazer um relatório, mas se o relatório é em PDF, é em papel ou é na web, isso é outra questão. Né? Se esse relatório tem que sair em 2 segundos ou em 30 segundos, isso é outra questão. Então, eu posso separar em duas questões. Uma questão é a seguinte:
O que o sistema tem que fazer para me atender? E a outra questão são todas as formas que podem influenciar tecnologicamente, legalmente, comportamentalmente, na maneira de me atender, que são requisitos também, ok? Eu tenho que cumpri-los, mas eles são requisitos em cima dos requisitos funcionais. Então, aqui a gente tem, por meio de uma descrição extensiva, o que são os requisitos não funcionais. Tá? Pode existir outros, certamente você pode encontrar outros requisitos, outros tipos de requisitos não funcionais, mas os mais comuns são esses. Qualquer exigência de qualidade, por exemplo, é um requisito não funcional. Né? Eu quero que haja um MTBF de 3 anos. Eu quero que quando a pessoa entre no site, demore no máximo 1 segundo para carregar o site. Eu quero que esse jogo garanta que cada jogador tem um lag de no máximo 40 ou 120 milissegundos. Né? Então, todas essas coisas, né, elas têm relação da maneira com que eu alcanço a minha funcionalidade, que é apresentar o site, que mexer o jogador no jogo, ok? Então, olhando essa extensão, né, você tanto pode entender melhor pela intenção, né, que é a definição que eu dou, né, desculpe, coisas que o sistema deve fazer, interações entre o sistema e o ambiente, funções entregues ao usuário, ou restrições impostas. Você pode tentar usar essa definição aqui e os exemplos, principalmente os exemplos, para fazer uma indução do que seria o requisito funcional ou não funcional, ou você pode tentar entender um pouco mais pela extensão. Né? Quer dizer, eu dou várias partes aqui. Então, olhando essas coisas, você vai começar ao longo do tempo a entender melhor. Agora, eu posso dizer para você, se aparece uma tecnologia, você está saindo do funcional. Você diz, tem que entregar com SMS. Saiu do funcional. Como você deve tratar isso? Eu gosto de tratar, tem que enviar uma mensagem e depois ter lá em algum lugar. Não funcional. A mensagem é por SMS. Por quê? Porque certamente é muito mais fácil que o cliente escolha mudar a tecnologia do que mudar a função. Melhorou, Bruno? Tá, eu tenho a primeira pergunta ainda. E como eu faço para discutir com clientes? Para discutir com o cliente, você tem que fazer um jogo, tem que ter jogo de cintura para transformar o que ele fala, porque ele vai falar, eu quero mandar um SMS. Né? E aí você sabe, SMS é uma tecnologia. E aí você pode até falar, você quer mandar uma mensagem, essa mensagem não pode ser de outras maneiras? Por exemplo, a gente pode mandar o WhatsApp. Aí ele vai falar, eu não sabia que podia mudar o WhatsApp. Porque o cliente pode não ter a visão da facilidade de mandar as coisas com tecnologia. Eu gosto de dizer que o requisito não funcional, ele, quando ele é misturado com o funcional, né, quando você fala para uma pessoa que vai fazer o projeto, faça um projeto que atenda a esses requisitos funcionais misturados com não funcionais, ele induz a pessoa a uma arquitetura limitada. Ou seja, em vez de pensar, poxa, meu sistema tem que mandar uma mensagem e essa mensagem pode ser no formato SMS, mas pode ser de outros formatos no futuro. Ele vai pensar, esse sistema tem que mandar um SMS. E aí ele vai construir um sistema que manda SMS. E no dia que você quiser mandar um WhatsApp, esse sistema vai ficar mais difícil de mexer. Que tal, Bruno? E outros? Essa explicação ajudou? Então vamos lá. Isso vai gerar um acoplamento também. É, Na verdade, Gabriele,
agora você entrou numa questão bem interessante dos métodos de hoje em dia, né? Porque, vamos dizer assim, até o aparecimento dos métodos ágeis, a resposta seria sim. Se o cliente pediu para fazer SMS, é sua responsabilidade como projetista entender que SMS é um requisito não funcional, é tecnologia, e que o sistema tem que ter uma arquitetura que possa mudar mais fácil essa tecnologia. Tá? Então, essa resposta era 100% correta. Hoje em dia, muita gente defende, faz o menor possível, o mais rápido possível que atenda. Tá? Então, o que é isso? Se o cliente pediu SMS, é, o mais simples que atende é só mandar o SMS. Tá? Só que a questão é, isso tem qualidade, isso tem estrutura, ou isso estou gerando uma coisa que se chama, nos métodos ágeis, de débito técnico? Para mim, isso gera um débito técnico, principalmente no futuro. Né? E o custo não pode nem ser tão alto assim. Né? Então, por exemplo, geralmente a minha opção, né, é quando faz isso, é criar realmente esse desacoplamento, essa coisa mais genérica, mas fazer esse desacoplamento de forma mínima. Tá? Ou seja, a estrutura está lá, mas o que ela vai fazer basicamente é só passar em frente para a próxima. Quer dizer, vai ter uma API ali que só chama diretamente a API do SMS. Tá? Sem pouca sofisticação. E aí essa sofisticação ela é agregada se entram no futuro novas formas que exigem mais sofisticação. Mas eu acredito que você optar por uma arquitetura muito simples, em detrimento da evolução do sistema, a um custo adicional baixo, é um erro. Né? Que você deve fazer uma arquitetura melhor para garantir que o sistema tem coesão, tem desacoplamento. Porque senão, na manutenção, a tendência é o cara, em vez de usar a API, botar um ifzão lá na função do SMS. A if não é SMS, então faz do outro jeito aqui, botar um bacalhau. Tá? E gerar um débito técnico, em vez de pequeno, enorme. Né? Então, mas muita gente provavelmente vai discordar de mim. Vai dizer, não, o mais simples que funciona, manda o SMS lá com uma função direta de mandar SMS. Se depois eu quiser mandar o WhatsApp, então aí eu vou criar uma função, mandar mensagem, que vai ver se é SMS ou se é WhatsApp e vai escolher a maneira certa. Tá? Eu acho isso um erro. Acho que isso leva à criação de bacalhau, né? Isso leva à evolução a sistemas que não evoluem, porque depois vai entrar lá, depois do WhatsApp, vai entrar o Telegram, aí o cara vai fazer mais um bacalhau, né? E aí vai gerar um débito técnico e nunca vai ter tempo de resolver esse débito técnico por causa da pressão. Né? Então, eu acho que pequenos e até médios, talvez não enormes, funções de arquitetura devem ser feitas com uma boa arquitetura. Ok? Mas não sou 100% da opinião das pessoas. Né? Tem o pessoal do XP que vai dizer, não, por que você vai fazer uma função de enviar qualquer coisa se você pode fazer a função simples e atender mais rápido o cliente? Eu vou dizer, para não gerar débito técnico, né? Para não fazer um bacalhau, né? Para atender a funcionalidade, não a tecnologia. Eu tenho meus motivos, né? Eu tenho minha justificativa. Tá? Agora, se você vai gastar 3 meses para fazer uma API gigante que faz qualquer coisa, aí você está errado, porque não é simples. Ok, então vamos continuar aqui, né? Então, os requisitos do software são geralmente baseados em modelos, né? E a gente tem modelos e, desculpe, tá errado. Então, as técnicas de licitação que a gente tem disponíveis para a gente são enormes, são quantidade muito grande, né? Que a gente chamaria agora, no nosso caso, né, seguindo o SEMAT, de práticas, né? E desde a entrevista, que é a mais normal, mais utilizada, né? Conversar um a um com as pessoas ou com um grupo de pessoas, né? Reuniões, né? Tanto estruturadas, quando você vai lá com um conjunto de perguntas para fazer, né? Quanto não estruturadas, você chega para conhecer a entrevista não estruturada, né? Quanto questionários que você pode passar, isso é muito usado, né? É, é,
temos técnicas de design thinking ou brainstorm. Eu tenho uma palestra de design thinking que vocês podem escutar, podem ver, né? Tá no YouTube. Para entender mais ou menos o que é. É uma técnica bem legal. É mais ligada a tentar resolver problemas e não quando você já sabe que é menos, mas você pode usar para interface, para outras coisas assim, né? Técnica centrada em documento, quando a gente, muitas vezes, por exemplo, quando você quer implementar lei ou você quer reimplementar um sistema, você tem que descobrir as coisas lá da empresa e você tem que ler documento. É um pouco difícil de fazer, né? Aborrecido, mas você descobre muita informação. Às vezes isso tem ligação com o substituir sistema legado, né? Então, o sistema legado tem muita informação dentro dele, então você tem que estudar o código do sistema para descobrir coisas, descobrir regras de negócio que estão lá no sistema há 20 anos, 30 anos. Né? Observação, que é uma das práticas, inclusive, do design thinking, né? Observar as pessoas trabalhando. Às vezes eu já trabalhei, né? Então vamos fazer isso aqui uma vez. Aí eu vou lá e fiz uma vez aquilo. Ah, legal, entendi, né? Até no posto de gasolina. Vamos ver como é que funciona o posto. Então vamos lá. Nesse caso eu não podia, porque era posto de gasolina, mas eu podia acompanhar, né? Fui lá do lado do frentista, o frentista perguntou quanto era e botou a gasolina, aí fez a nota fiscal. Eu falei, então funciona assim, né? Nessa sequência, né, o frentista tem que apertar o botão vai lá tinha um software que rodava na central, lá no escritório central do posto, né? E você acompanha, depois já vi, ó, apareceu aqui apareceu aqui a nota fiscal, tá? Então funciona assim o sistema. Tem essa técnica de JAD, né, que é Joint Application Development, que é um tipo de reunião facilitada. E CRC, que eu já mostrei, Valério e outras técnicas do tipo. Né? Valério não é só o cartão, é toda uma técnica, tem um livro lá explicando como funciona, outras coisas a serem feitas. E a escolha da técnica depende da sua necessidade, dos seus clientes, né, da sua experiência, orçamento, tempo, né, complexidade do sistema. Então, por exemplo, eu fiz um sistema que envolvia, né, várias partes da organização. Então, a gente precisava entrevistar as partes ou conversar com as partes sobre o que o sistema devia fazer. E lá, originalmente, a gente começou fazendo entrevistas. Aí o João falava, faz assim. Aí o Emanuel falava, faz daquele jeito. Aí a Maria falava, não, mas eu faço assim. E a gente teve que pegar essas pessoas, levar para salas de reunião, né, e fazer JADs, né? Então, ó, como funciona? Não, funciona assim, assim. Ela disse que é assim e ele disse que é assim. Como é que é na verdade? Não, os dois estão certos, é porque a gente esqueceu de falar desse jeito. E a gente desenhou o sistema, né, no quadro preto, no quadro negro na época. E você pode fazer, é uma prática comum, né, principalmente quando você quer dirimir dúvidas, né, fazer com que as pessoas colaborem mais, tal, ou trazer atenção. Né? A gente sabia que esse sistema tinha coisas escondidas, então quando você mostra, vai funcionar assim, não pode funcionar assim não, porque aquele ponto ali precisa de não sei lá quem assinar antes de andar. Né? Essas coisas aparecem durante o JAD. Né? Então vocês podem usar várias dessas técnicas ao longo do projeto, e vocês vão ter que investigar as técnicas ou fazer alguma cadeira no futuro que fale sobre elas, mas têm características específicas. No meu livro eu falo um pouco sobre como fazer entrevistas, né? Se preparar para entrevista, que é uma questão que a gente que é a mais comum de usar, né? E o correto é fazer toda uma preparação, né? Gravar a entrevista, depois relatar a entrevista de alguma maneira. E é claro que os processos ágeis não se preocupam em especificar isso, né? Você pode fazer isso, né? Mas eles não estão preocupados em especificar isso. E já em outros processos que são descritos mais detalhadamente, fala entrevista, como funciona, tem 3 fases. Né? Então, isso aí que é a nossa ecologia de trabalho. Né? Ok? Então a gente tem esse ponto aqui. Vou parar essa gravação, tá? Essa gravação eu vou ter que editar.